Eu entendo que o objetivo do casamento é melhorar o relacionamento. É trazer para o casamento novas possibilidades que a vida do solteiro não possibilita. Só que essas novas possibilidades, elas não são de interesse de todo mundo, né? Sim. E não necessariamente significam uma melhora no relacionamento de todo mundo. Então, assim, eu entendo que é importante a gente discutir a questão do casamento como uma possibilidade para os relacionamentos e não uma obrigatoriedade, principalmente para as mulheres. Até porque em um passado recente, né, as mulheres realmente, para poder viver livremente sua sexualidade, por exemplo, precisava casar. Então, era uma possibilidade que fazia diferença. Você poder dormir com a pessoa, ter esse espaço para cozinhar com a pessoa. Mas hoje, né, que as pessoas, a maior parte, mora sozinha, tem liberdade. Então, o casamento não salva de nada disso. Você pode fazer isso com quem quiser e com várias pessoas, inclusive. Exatamente. Né? Por um outro lado, eu vejo que está acontecendo como se fosse um burnout de relacionamento, que é um esgotamento, né? O burnout é um esgotamento profissional e nós vamos sentindo que o burnout está indo para outras camadas. Nesse burnout do relacionamento, eu sinto que as pessoas, elas estão, as mulheres principalmente, ficando frustradas, sabe? Naquela tentativa de, sai com conhece uma pessoa e se frustra, não dá certo. E nesse burnout é uma possibilidade dessa mulher olhar para dentro e pensar, porque o script da sociedade, gente, é o quê? Casar para ser feliz, né? Então, você precisa silenciar, muitas vezes, todo esse barulho, olhar para você e pensar, eu quero casar? Qual que é o sentido disso para mim? Porque muitas pessoas, muitas mulheres não querem ter filhos. E aí, elas não serão felizes? Elas vão ser julgadas pela sociedade? Então, muitas vezes, tem um termo na minha abordagem na Gestalt que chama introjeção, que é o quê? O que eu introjeto do mundo. Então, o mundo, ele vai te mandando ali mensagens o tempo todo. E nós vamos engolindo, muitas vezes, sem mastigar. Como se fosse assim, eu preciso casar para ser feliz. Ou casamento horrível. Quem casou já casou, agora não acontece mais. Tá fluindo aí esse bordão nas redes também. Quem casou, casou, não casa mais. Então, assim, é refletir, olhar pra dentro e tomar as próprias decisões, né? Eu hoje, quando compartilhei o story com o tema do Interessa na minha rede social pessoal, eu achei curioso que eu recebi N respostas a esse story, mas todas negativas. Não teve um que levantou a bandeira para falar casamento é bom demais, casar é bom demais. Então, eu acho doido, porque no dia que a Flaviane sugeriu essa pauta, eu falei, que isso, casar é bom demais. Mas aí eu queria trazer uma outra dimensão dessa conversa, porque é o seguinte, essas respostas que você está levando em conta vieram das redes sociais. Isso. A outra dimensão, que é uma dimensão que pega todo mundo, chama-se envelhecimento, né? Gostei. E eu acho que, assim, por que é que a gente está vendo um aumento dos casamentos na população acima de 30 anos? Eu acho que, na medida em que você começa a pensar assim, pessoas ao seu redor começam a morrer, então rede de apoio começa a diminuir, você começa a acompanhar pessoas adoecendo e quem está do lado delas é a família. Aí você pensa, a sua família de origem, normalmente, né, se você pensar, os mais velhos, se for seguir uma tendência natural, vão morrer antes de você, então, ou seja, você não vai ter o pai, a mãe, né, que seriam estruturas para você. Então, você precisa construir outras relações. Então, olha como é que é louco isso, né? Casar não significa que você vai ter alguém para te olhar no fim da vida. Porque a pessoa pode morrer antes de você ou pode simplesmente fazer o que fez o marido da Preta Gil, né? Ir para balada enquanto você tá ali sofrendo. Tratamento contra um câncer. Mas eu acho que o casamento, a estrutura de você criar uma família traz a possibilidade de você criar uma nova rede que vai ser uma rede de aliança, vamos dizer assim, para a vida. Aliança para a vida no sentido, estou sofrendo, com quem que eu vou sentar na mesa para contar? Então, o casamento traz essa possibilidade de ter filho,
Não casar também traz essa possibilidade? Traz, mas a gente sabe o perrengue que é muitas vezes, né? Tudo é questão de escolha, mas assim, você assumir um filho sozinho é muito mais difícil do que você assumir com parceria, Com né? certeza. A gente está até produzindo uma reportagem sobre a questão do envelhecimento na comunidade LGBTQIAPN+, e uma das coisas que a gente está trazendo é justamente essa questão. Em um passado recente, quem era gay, quem era lésbica, normalmente não tinha essa liberdade de constituição de família que tem hoje. Então, até o envelhecer era mais sofrido nesse sentido, porque ele era mais solitário. Então, hoje, nós temos uma camada da população que a gente não pode esquecer, que é a comunidade LGBT, que agora é que está de fato conseguindo casar. Eu posso trazer dados sobre isso? Isso é muito relevante. Então, tá vendo como é que tudo tem dois lados? Então, enquanto alguns casaram tanto que se cansaram, outros estão conquistando o direito de casar e ter família agora. E detalhe, todos heterossexuais que responderam de forma negativa, realmente. Você me fez olhar que agora todo mundo é hétero. Tem caixinhas e caixinhas numa história. É verdade. Então, olha só os dados que eu trouxe sobre isso, Tati. Pensando aqui na perspectiva das mulheres, tá? Do papel das mulheres no casamento, né? 68% dos casamentos homoafetivos que aconteceram em 2021 foram entre mulheres. Entre os casamentos homoafetivos, a taxa de divórcio é 30% menor. De 2018 a 2022, houve queda nos casamentos heterossexuais de 30%. Em compensação, o casamento entre mulheres, né, homoafetivos entre mulheres, aumentou 62%. Na mesma época. A alta é esperada, porque se não existia, você sai de uma base de zero, vai subir. Né? Mas é de 2018, não, já existia. Sim. Mas porque tende a evoluir, com redução também de preconceitos, né? E aí dobrou a proporção, né? Antes era 0,7 casamentos entre mulheres para 100 héteros, e hoje é de 1,4. Eu acho que isso também nos faz pensar sobre a questão do papel da mulher dentro do casamento, que talvez casando com outra mulher, esse papel seja mais equilibrado. E aí haja uma questão, por exemplo, se a gente estava falando antes sobre como a carga mental e a carga de jornada de mulheres muitas vezes no casamento aumenta, né? Que um casamento entre mulheres às vezes tenha uma divisão que seja menos pesada para a mulher. Eu posso colocar uma vírgula? Claro. Em alguns contextos, porque também tem muitos casos em que casamentos homoafetivos, e isso a gente pode colocar tanto entre mulheres e entre homens, um acaba assumindo aquele papel de fazer mais coisas do que o outro. Então, eu acho que casamento é sempre casamento e não é conto de fadas, independente. Então, né, assim, sempre vai ter porque a questão do casamento é como lidar com perspectivas diferentes, culturas diferentes, visões de mundos diferentes, vontade de fazer diferente. Então, essa diferença aí entre ralar o queijo no sofá ou na mesa, por exemplo, é uma questão cultural. Se na família do seu parceiro é assim que acontece, tá tudo certo. Depois ele só limpa o que sujar. Então, entende como que tudo é uma perspectiva? Então, essa questão do queijo, por exemplo, poderia acontecer uma mulher, se você estivesse se relacionando com uma mulher, poderia também querer ralar o queijo sentada no sofá. Então, eu acho que essa questão do papel que a gente ocupa dentro do casamento, independente se é hétero ou homoafetivo, eu tendo a pensar que as características individuais sempre vão ser complexas. Sabe? Porque às vezes você é de uma família que foi ensinada a fazer um monte de coisa aqui. A outra é de uma família que foi ensinada a não fazer muitas coisas. Quando vocês se unem, quem vai abrir mão do quê? Então eu acho que o casamento, independente de héteros ou homo, sempre a gente vai ter essas questões para lidar, sabe? Não estou anulando completamente o que você disse, mas eu acho que tem uma vírgula que não dá para falar que é para todo mundo. Não, com certeza. Não né?
eu acho que é um pouco estereotipado esse foram felizes para sempre se forem duas mulheres. E não necessariamente. Duas mulheres também namoram e não casam. Sim. Casam e Sim. divorciam, Isso. né? Não sei. Sim. Diga-me. Tem uma repetição de padrão, eu penso, como psicóloga, né? Atendendo muitas mulheres, atendo pessoas, né, que possuem relacionamentos homoafetivos. E o que eu vejo é que realmente fica cada uma em um papel, vamos colocar assim, duas mulheres. Como se uma ficasse no papel do homem e a outra no papel da mulher. Se fosse assim, uma do lar e o outro ali, né? Então, eu vejo que isso vem muito da infância da pessoa, do que ela visualizou, dos padrões que ela está repetindo. Por exemplo, o que essa pessoa visualizou de relacionamento dentro da casa dela, com os pais, com os cuidadores. Porque a tendência é repetir esse modelo. Por exemplo, pessoas que normalizaram violência, que viveram violência dos pais como um relacionamento, elas acabam normalizando isso no futuro. E levam isso para dentro do casamento, muitas vezes. Quando a pessoa não busca uma cura, quando a pessoa não busca uma terapia, um processo. Então, o que eu vejo que acontece muito, independente de homoafetivo ou hétero, é a questão dos traumas. As pessoas estão muito traumatizadas hoje. Elas estão carregando muitas coisas. E quando chega em um relacionamento, elas pegam cargas antigas e jogam no relacionamento atual também. Por exemplo, tem uma frase que eu sempre falo que é: reações extremas dizem de feridas passadas. Vamos imaginar que uma mulher, ela passou por um relacionamento tóxico, com muito controle. E aí, num namoro atual, um homem mais tranquilo, só que aí ele fala uma fala de preocupação. Essa mulher pode ter uma reação extrema pelo que ela já passou no passado, como se fosse uma repetição daquele comportamento tóxico que o ex fazia com ela. Então, para se relacionar melhor no casamento, e esses felizes para sempre, vamos colocar assim, durar mais tempo, eu penso que a gente tem que tratar as nossas feridas, porque senão vira uma mistura. A pessoa pega o passado, coloca no presente, olha para você e olha para você olhando para o ex também. Então, além ali da vivência dos dois, será que cada um está se cuidando, olhando para dentro, olhando das feridas, os traumas, para não repetir, sabe?